O livro chama-se Gorin no Shu e sua tradução correta é O Livro dos Cinco Elementos, não dos Cinco Anéis. Ele é dividido em 5 capítulos baseados nos 5 elementos da cosmovisão budista: terra, água, fogo, vento e vácuo. O vácuo é, como Musashi diz, o espírito do vácuo é o nada. Conhecendo o que existe, toma-se conhecimento do nada. Eis o vácuo. No mundo, há quem partindo de um ponto de vista vulgar, interprete como vácuo aquilo que lhe parece incompreensível. Na verdade, esse vácuo não é o verdadeiro, mas apenas o fruto da confusão do espírito. Eu sempre ouvi que Musashi era indisciplinado, um selvagem, um samurai antiético que lutava agressivamente com pedaços de madeira. Porém, seu livro me surpreendeu. Ele, prestes a morrer, escreveu seu único livro e ele era dedicado à arte militar. Fico pensando, quem faria isso? Por que alguém estando prestes a morrer não escreve sobre sua vida, dá lições, se despede de alguém ou algo assim, mas fala sobre arte militar? Então, eu vi que essa era a grande paixão de Musashi, algo que ele dedicou à sua vida. Ele dedicou-se desde jovem a aprender sobre a arte militar e disciplinou seu corpo e seu espírito. Então, como um homem desse pode ser um selvagem indisciplinado? Em O Livro dos Cinco Anéis, você pode perceber o afinco de Musashi em se tornar o melhor, tanto física quanto espiritualmente. Seus mandamentos são um código rígido e de alguém que dedicou sua vida a aprendê-los e aperfeiçoá-los ao máximo. Musashi conhece cada tipo de espada, suas vantagens e desvantagens, quando usá-las e quando não usá-las, e foi o criador da escola Nito-Ichi, ou seja, de duas espadas. Sabe o quão difícil é isso? Ele era realmente um mestre da arte militar. E essa má fama dele, ao meu ver, é injustificável. Sim, de fato ele ensina alguns truques que podem ser considerados sujos, mas não o são. São estratégias militares visando a vitória. Não chegam a ser algo antiético como dizem. Musashi diz ainda que não deve haver discriminação quanto às armas ou objeto, mas sim que um homem deve saber usar todas. Ele também fala que um homem tem que se aperfeiçoar em sua área e deve conhecer outras áreas, não limitando-se somente à sua. O próprio Musashi dedicou-se a várias outras áreas, como a pintura, escultura, poesia, entre outras coisas. É dito que Musashi ganhava seus duelos à base de força, não de técnica, algo absurdo. Musashi ensina técnicas imprescindíveis, mostrando seu incrível e vasto conhecimento, o conhecimento de alguém que dedicou sua vida a isso, e ainda dedica um capítulo só para repreender quem conta somente com a força. Basicamente, ele diz que força sem técnica não é nada, somente ela não traz a vitória. O livro também mostra o quão religioso e espiritualizado Musashi era. Ele, ao final de cada ensinamento, sempre diz que é necessário reflexão sobre o que foi dito ou treinamento intenso. E por fim, Musashi impõe que aqueles que desejam seguir a arte militar da escola dele devem observar sempre os seguintes mandamentos: evitar todo e qualquer pensamento perverso, treinar dentro dos preceitos da escola Nito-Ichi, conhecer muitas artes, não só militar, compreender os mandamentos das diversas profissões, discernir as vantagens e as desvantagens que existem em todas as coisas, desenvolver a capacidade de discernir a verdade em todas as
as coisas, conhecer pela percepção instintiva coisas que não podem ser vistas, prestar atenção aos menores detalhes e nada fazer de inútil. Como sempre, torno a falar de algo que me irrita profundamente e sou completamente contra. As porcarias de introduções feitas por convidados, tradutores ou o que seja, apenas para satisfazerem o ego deles e estragar a obra. São páginas e páginas de vaidade prolongando a chegada do início do livro. E nesses imensos comentários, eles dão spoilers, falam a opinião deles, diz como você deve ler a obra, às vezes até como uma imposição, falam que as pessoas não vão entender a obra e vão precisar relê-la várias vezes, como se todos fossem iguais a eles, etc, etc. E esse tipo de imaculação é sempre em obras clássicas, de autores já mortos, e que provavelmente estão se revirando no túmulo por causa disso. Na introdução deste livro, o convidado parece ter feito a introdução apenas para divulgar um livro seu. Ele faz diversas notas mandando ler o livro dele, diversas mesmo, e ainda diz que o autor da obra, Musashi, não foi alguém importante para a história do Japão, que ele foi insignificante, um Zé Ninguém, uma figura histórica de segundo plano na história do Japão e sem relevância histórica. Sim, ele realmente disse isso. São 42 páginas até finalmente chegar no livro. Até finalmente chegar no livro em si. São páginas de introdução, agradecimento, esclarecimento e muitas outras coisas. O tradutor José Yamashiro dedicou-se de uma forma absurda para traduzir esta obra. E ele tem o meu mais profundo respeito e admiração por isso. Ele conta nos agradecimentos a jornada dele para fazer essa tradução. A começar, que ele fez a sua tradução de uma cópia do original que está guardada em um museu no Japão. De quantos professores respeitáveis, não só da língua japonesa, mas portuguesa, ele consultou, quantos livros ele leu, quanta ajuda ele pediu, quanto tempo ele se dedicou. Nos esclarecimentos, ele fez algo que eu particularmente nunca vi antes e que gostei muito. Ele diz como ele traduziu certas coisas e por que fez isso. Diz que os nomes serão escritos na forma japonesa, ou seja, o sobrenome primeiro, depois o nome, entre outras coisas que ajudam a compreender a tradução. Porém, não gostei do fato dele aportuguesar, por assim dizer, termos e palavras japoneses. Por exemplo, ele traduz Kenjutsu e Kendo como esgrima e arte marcial, sendo que arte marcial não tem nada a ver com a cultura japonesa ou oriental, mas sim dos latinos, mas especificamente dos romanos, em referência ao deus da guerra Marte. Por isso, arte marcial. Ele traduz também Kemari como jogo de bola, Kodachi como pequena espada longa, Tachi como espada longa, Wakizashi como espada curta. Entretanto, essa última parte, isso ajuda quem não entende de espadas ou mesmo olhando no Google não consegue decorar o nome delas, assim como seu formato e tamanho, então facilita e muito para eles. É bom lembrar que o Sr. Yamashiro, já em idade avançada, traduziu este livro em 1992, tempo que não era comum termos e palavras japonesas, como hoje em dia, então é justificado. A versão também tem alguns pequenos erros de português, mas não são muitos e nada que estrague a leitura, e as notas de rodapé são do tradutor do inglês Watanabe e de Yamashiro, porém não é dito de qual dos dois se trata, então é impossível identificar quem fez a nota de rodapé. A capa é algo que eu nunca vi antes, ela parece ser feita de algodão, não sei. Você toca nela e ela afunda como uma almofada. O livro possui uma estética semelhante aos manuscritos japoneses antigos, e o papel também. Ele parece um pergaminho, não sei de que material é feito. Ah, e vem com uma fita embutida para marcar as páginas também. Não espere que esse livro seja um livro de sabedorias como Hagakure. Não, ele é um livro expressamente sobre a arte militar. Então, se você deseja um livro como Hagakure, com ensinamentos de vida, morte, entre outras coisas, esse não é um livro para você. Eu recomendo esse livro se você for um espadachim, um esgrimista, alguém que quer conhecer técnicas militares de espada, ou simplesmente alguém que quer conhecer a história do Japão, alguém que estuda sobre isso. Eu comprei pensando que ele seria semelhante ao Hagakure, então não posso dizer que eu não estou frustrado.